Bom, pessoal, questão 5. Cara, dessa questão não tem muito o que se falar, ao menos eu não imagino muita coisa. Então vamos lá. Como o humor é utilizado por Italo Calvino para abordar questões sociais e existenciais nos contos ali do Marco Valdo, né? Bom, primeiramente, a gente sabe que sim, o Marco Valdo ele tem traços cômicos, Marco Valdo personagem, Marco Valdo no questão do livro em si. Né? Então a gente vê que, tipo, os, ok, o livro ele quer transmitir uma ideia de, tipo, frear um pouco com essa aceleração contemporânea de urbanismo e, e impessoalidade e alienação humana, não sei o quê. Né? Ele diz que a gente, tipo, tem que voltar os nossos olhares um pouco ali para as coisas realmente alegres e simples da vida, que são, por exemplo, a natureza, né? E o Marco Valdo ele é a representação dessa mensagem aí. Então, basicamente, apesar de ser uma mensagem muito importante e que poderia, por outros autores, ser tratado de uma maneira mais profunda no sentido de, tipo, mais melancólica, assim. Aqui no Marco Valdo, o Ítalo Calvino, que é o autor do livro, ele escolhe por fazer isso por uma abordagem cômica, né, usando humor. E a forma que ele faz isso é basicamente de tragicomédia, né? Que ele e isso era muito usado nos teatros gregos lá, gregos antigos e tudo mais. E aqui foi mais ou menos a mesma estrutura, no sentido de que a gente tem um cara que está sofrendo, mas que a gente ainda consegue ver que, tipo, existe comédia ali, entende? E a gente até consegue rir com algumas desgraças, né? Então, é assim que o humor é utilizado pelo Ítalo Calvino para abordar as questões sociais e existenciais nos contos aí do Marco Valdo. Então, apesar de ser uma comédia, né, o que está sendo escrito aqui, uma coisa mais leve, a gente ainda tem as questões sociais ali que estão sendo abordadas e a mensagem que o conto quer passar. Um bom exemplo disso é o conto A Marmita. O conto A Marmita ele fala ali que da refeição de almoço do Marco Valdo, que ele não gostava e que era o momento que ele tinha para menos se preocupar do trabalho dele, mas que ainda assim era um momento que ele se via ainda nessa miséria toda e que tinha que comer o almoço frio, não sei o que. Só que isso é abordado de uma maneira cômica e o Marco Valdo acaba, enfim, sofrendo uma tragédia de acabar trocando o almoço dele com um gurizinho que ele encontra ali na rua, e no fim das contas o gurizinho fica com o almoço do Marco Valdo e o Marco Valdo acaba deixando o prato dele cair no chão e não consegue comer nada, entende? Então é imposto uma mensagem no contexto de uma situação cômica. O conto primeiro, que é o Cogumelos na Cidade, ele mostra muito isso também, né? Que é ali a introdução do Marco Valdo como um cara que tem um olhar muito atento às coisas da natureza na cidade, acaba descobrindo ali os cogumelos, fica fascinado por aquilo, ele se desprende totalmente da vida normal dele para se dedicar totalmente a observar os cogumelos. E aí se cria toda uma imagem obsessiva do Marco Valdo. E aí no fim das contas o que acontece é que existe uma quebra de expectativa que todo mundo que come os cogumelos junto com o Marco Valdo acaba se dando mal, pega uma intoxicação alimentar. E aí a gente tem ali o elemento cômico, o elemento humorístico do conto, que é de fazer a gente, tipo, pá, que tragédia, sabe? Mas ao mesmo tempo é de uma maneira mais engraçada, digamos assim. Então todos os contos do Marco Valdo eles vão seguir essa tendência de, é, de se criar ali uma expectativa com o que o Marco Valdo está fazendo, existir uma situação cômica que faz ele ir até a tragédia. Então um cara que, tipo, a gente sempre acompanha ele, mas sempre vê e sabe que ele vai se dar mal, entendeu? É basicamente isso. E a gente tende a achar esse tipo de situação cômica e engraçada. Então é basicamente assim que o humor
é utilizado pelo Ítalo Calvino para abordar as questões sociais e existenciais do conto do Marco Valdo.